Começa agora o meu, o seu, o nosso canal de finanças. Olá pessoal do canal Retrospectiva, e aí, tudo certinho com vocês? Bom, nós vamos hoje de mundo das finanças e hoje é a segunda aula para os iniciantes entender tudo sobre finanças, bolsa de valores, ações, traders, enfim, sobre tudo que tem relacionado com investimento, a você que quer se tornar um grande investidor. Na primeira aula nós falamos aqui sobre ações, o que é ações. Agora que você entendeu, nós vamos aproveitar o gancho e falar sobre uma dúvida de muitas pessoas, muita gente, que é o que é dividendos, tá bom? Nós vamos falar sobre isso. Vou ser muito direto e bastante específico para com vocês. Antes, deixa aí o seu like, deixe seu comentário, mas só no final desse vídeo, ok? Inscreva-se neste canal, assista o primeiro vídeo, a primeira aula, e aí você vem na sequência e pode acompanhar essa também, tá bom? O tema é da primeira aula, o que é ações, você vai achar nesse canal, na pasta, você entra lá na minha playlist e vai encontrar em Mundo das Finanças. O que é e como são e como funcionam, é isso que você vai aprender hoje aqui neste canal. Dividendos, vamos direto ao ponto, são proventos. É mais ou menos parte dos lucros, mais ou menos não, é exatamente isso, partes do lucro de uma empresa, que são no caso distribuídos entre os seus acionistas, para ser mais simplista, os seus sócios, né? Eles são distribuídos em dinheiro. Ações que pagam bons dividendos são aí, eu penso que as favoritas dos investidores mais conservados, mais tradicionais no caso. Existem aí vários tipos de proventos, tá? E nós vamos falar o mais simples possível para que você que é leigo possa entender exatamente a minha linguagem, tá bom? Esse é um tema bastante pesquisado, como eu já te falei, e é um assunto em que se trata de viver de renda. O dividendo é uma grande ferramenta para você viver da renda. É um dos maiores desejos, eu acredito, de quem está em busca da sua independência financeira. Então, esta sem dúvida é uma fortíssima ferramenta. Em resumo, o dividendo são proventos pagos por empresas de capital aberta que acaba distribuindo partes do seu lucro de uma determinada empresa aos acionistas, aos sócios, né? Aqueles que buscaram e acreditaram comprando partes das suas ações, no caso. Grande parte das empresas que são consideradas firmes, fortes, seguras, né, sólidas, elas acabam oferecendo dividendos como forma de remunerar os seus acionistas, ou seja, você compra parte das suas ações e nos lucros ela te dá em troca os lucros, distribui os lucros dela em partes aos seus sócios, aqueles que acreditaram no seu crescimento, no caso. Como normalmente o preço das ações dessas empresas estáveis não varia muito, elas acabam oferecendo esse diferencial para atrair e reter novos investidores como você, tá bom? Eu poderia, como eu te disse, falar sobre vários temas do dividendo, né? Dividendo é uma árvore e ela dá aí vários galhos, várias saídas para você falar sobre isso. Então nós vamos falar o primordial para você entender melhor. É natural que os sócios de uma empresa recebam partes do seu lucro, certo? Não é assim que funciona.
em grandes empresas da capital é assim que funciona. É como em todas da Bolsa de Valores. Essa distribuição de partes de lucro líquido acontece através de dividendo, que é o tema que nós estamos falando aqui. Esse termo é diretamente ligado à Bolsa de Valores e às organizações que aparecem listadas dentro do mercado de ações. Todas as empresas da B3, da Bolsa de Valores, têm necessariamente que dividir no mínimo 25% dos seus lucros com detentores de seus papéis. Então, o dividendo pode ser pensado como sendo uma parte de um grande bolo que determinada empresa produz. É a divisão deste bolo que acontece de acordo com a quantidade de papéis que você compra, que você possui. Então, quanto mais ações, quanto mais papéis você tiver, quanto mais você ter comprado e adquirido, maior o seu pedaço da fatia desse bolo. Dá para entender agora? As empresas também, elas podem escolher entre partilhar todo o seu lucro com seus acionistas ou manter alguma porcentagem para si. Tal lucro também pode ser distribuído através dos juros sobre capital próprio. Esta é uma forma diferente de distribuir os lucros de uma empresa entre os seus sócios. A principal diferença é que esse tipo de provento é considerado como uma despesa para a companhia. Isso acontece pois a JCP, que é o juro sobre capital próprio, é descontado antes do lucro líquido, o que garante um benefício fiscal. Creio que está dando para entender, né? Bom, além disso, algumas instituições aumentam os valores da distribuição de seus lucros ao longo do tempo. Por exemplo, uma determinada organização pode oferecer dividendos de 25% agora e aumentá-lo no ano seguinte, exemplo, para 30%, para 40%. Isso não é uma regra, ok? Mas normalmente as empresas que têm a fama de pagar dividendo crescente não costumam decepcionar os seus sócios. Quando uma companhia paga dividendo, ela provavelmente possui uma governança corporativa mais sólida, onde o fluxo de caixa é previsível. Empresas que ainda estão crescendo precisam investir, expandir, certo? De maneira mais rápida. Assim, elas costumam não distribuir os dividendos neste período. Quando elas se tornam boas pagadoras de dividendos, isso acaba atraindo cada vez mais você, investidor. Existem alguns nomes que todo acionista deve conhecer para se beneficiar da melhor maneira possível com dividendos. São eles algumas coisas como... Eu vou usar alguns exemplos. A data de registro é o dia em que as empresas usam para determinar quem são os seus acionistas. Tal data precisa constar na contabilidade da organização para que seus investidores, no caso você, possam receber a sua parte dos lucros. Nesse dia também é definido quem receberá procurações, relatórios financeiros e outras informações que são importantes para o processo de distribuição de dividendo. É na data de declaração que acontece o anúncio dos dividendos pelo Conselho de Administração. Nesse dia, são comunicados o valor do dividendo, a data de registro e a data de pagamento. Após tal divulgação, a companhia, a empresa em questão, tem a obrigação legal de partilhar os seus lucros, certo? Vamos usar um exemplo aqui, para você entender como, por exemplo, o índice de cobertura, como funciona. O índice de cobertura funciona assim, de dividendos, é a relação existente entre o lucro líquido de uma organização e os dividendos pagos aos seus investidores. Assim, os acionistas conseguem medir mais facilmente a capacidade que a empresa tem que pagar pelos seus dividendos. Tal índice é calculado através da divisão do lucro total pelo valor do dividendo de uma determinada ação.
Bom, eu quero deixar isso de maneira bem mais simples, resumindo, para você entender. A empresa faz o bolo. A empresa quer fazer mais bolo, ela quer crescer, ela quer ampliar, ela quer colocar um pouco de fermento a mais para o bolo crescer mais. Então ela precisa comprar o fermento, comprar os ingredientes para o bolo. E você é aquele que vai comprar os ingredientes. Então quanto mais ingrediente você comprar, ou seja, mais papéis, mais ações você comprar, para que esse bolo se torne maior, quando o bolo se tornar maior no prazo criado pela empresa, ela vai colocar o bolo no forno. Quando o bolo precisa de um tempo para ficar no ponto. A partir do momento em que passa o tempo e o bolo fica no ponto, então o bolo é retirado. E aí, aquele que investiu mais, aquele que comprou mais papéis, mais ações, mais ingredientes para crescer o bolo, então você terá maior quantidade quando as fatias forem cortadas. E aí você pode, aquele seu investimento de tanto, você vai comer um pedaço maior do que aquele que investiu menos. Então você pode criar uma cartela de renda independente, tá? Através do dividendos que as empresas oferecem e abrem oportunidades sempre a você que quer se tornar um investidor. Tá ok? Então eu espero ter simplificado para você entender o que é dividendo. Mas nós vamos continuar com os nossos vídeos e a terceira aula nós vamos explicar agora para você tudo isso, ações, dividendos, está dentro da Bolsa de Valores, né? Então eu vou explicar e simplificar o que é a Bolsa de Valores, ok? E eu conto com você no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo aí nas principais redes sociais, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, tá bom? Eu espero que você deixe o seu like como forma de obrigado aí pra mim, tá certo? E deixe seu comentário no final desse vídeo e com certeza eu vou responder a sua dúvida. Um abraço e até o próximo vídeo.